O tema da etiqueta profissional é um tema realmente desafiante. E digo desafiante porque, apesar das pessoas saberem que devem ser comportadas ou qual é o comportamento acertado, mas há muitas dúvidas sobre quais são os fundamentos, quais as vantagens, quais os benefícios de praticar a etiqueta profissional. Então, o objetivo desta conversa que vou ter consigo é naturalmente apresentar alguns insights, algumas reflexões sobre o que deve ser entendido acerca deste tema. Então, preparado? Podemos prosseguir? Etiqueta implica que nós tenhamos noção do nosso valor. Você tem valor. Sabe quanto é o seu valor? Sabe comunicar o seu valor? É que o seu valor é inestimável. E é preciso fazer com que as outras pessoas, ao interagirem conosco, lembrem-se disso. Se as pessoas lhe tratarem mal, lembre-se que a culpa é sua. Deve resolver esse problema investindo mais na compreensão de como funcionam as regras não escritas das relações interpessoais. E o desafio da etiqueta é exatamente este. Por quê? Porque o seu valor é inestimável. Tente imaginar todos os diamantes do mundo, todos os recursos naturais do mundo, multiplique pelos outros planetas e atribua um número. A minha filha, por exemplo, quando eu lhe coloco essa questão, ela diz: papá, esse valor é inestimável, eu não consigo contar. É exatamente esse o seu valor e muito mais. Agora, é preciso comunicar esse valor aos outros. Como? Aqui é que está o desafio. Por quê? Porque eu agora vou apresentar o tema da teoria dos predadores para explicar a dificuldade que é sair à rua e exibirmos-nos como pessoas de muito valor. Existe um tema, um problema pelo qual uma pessoa que entende de etiqueta deve ter noção clara, que eu chamo de teoria dos predadores. Sabe o que é um predador? Pronto, o homem é um animal social. Um pensador antigo, Aristóteles, o estagirista, que naturalmente domina o mundo da ciência, definiu o homem como um animal social, mas eu acho que ele esqueceu algo de dizer também, que é um animal predador. As imagens vão falar por si. O que é que um predador faz? Persegue os outros, persegue naturalmente porque a sua sobrevivência depende da alimentação dos outros seres vivos. Não diria que isso é mau, é a natureza, é um instinto, mas é importante que nós tenhamos essa compreensão, porque nós não somos assim tão diferentes, conforme podem ver a imagem a seguir. Desde os primeiros tempos, o ser humano, para sobreviver, precisa se alimentar dos outros animais, peixes. Portanto, ou é pescador ou é um caçador. Se fosse apenas para se alimentar é que seria bom. O fato é que também às vezes faz isso por desporto, não é? E às vezes, mais do que o desporto, às vezes ataca mesmo os outros seres vivos e inventa técnicas armamentistas, bombas, para aniquilar os outros. A próxima imagem é sobre a bomba atômica. Lembrem-se que Hiroshima e Nagasaki foi de facto destruída por bombas atômicas, mas quem inventou as bombas atômicas é um ser humano, porque faz parte do nosso instinto agressivo. Mas existe solução para esse problema da violência no ser humano? Claro que existe, nós temos várias formas de resolver esse problema. E no próximo slide nós vamos então abordar quais são as várias formas de resolver esse problema. Nós temos a primeira forma de resolver o problema da violência é as pessoas usarem a cabeça, a sua racionalidade, razão. Agora, quanto tempo leva um ser humano a ser racional? Já imaginou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 45 anos. De fato é um risco, então não podemos esperar que o ser humano seja racional imediatamente. Então surge o direito,
O direito como regras que são obrigatórias para permitirem que sancione pessoas que queiram ser violentas, o direito penal e outras formas de direito que o Estado impõe para garantir a coexistência pacífica entre as pessoas. Mas também, pronto, conhecemos que os direitos nem assim tão eficientes, as pessoas violam as regras mais ou menos, forem apanhadas ou não, pronto. Religião também é uma tentativa de solução dos temas de violência, mas ainda assim a religião é entendida como a forma com que o ser humano se liga a um ser superior e que, se cumprir as regras que esse ser superior ditar, ele merecerá então a vida eterna. Mas será que a religião resolveu o problema da violência? Não sei. Depois temos a questão da ética, que é basicamente princípios que dizem faz o bem, evita o mal, sendo que é algo que a nossa própria consciência nos acusa. Agora, quantas pessoas vivem contra a sua própria consciência? Por uma necessidade ou por outra? Eu não vou falar nem do direito, nem da racionalidade, nem de religião, nem de ética. Eu vou falar da etiqueta como uma proposta de solução contra a violência, só que parte da própria pessoa. A etiqueta é uma forma de neutralizar todas as tentativas de ataque das outras pessoas para consigo. Vale a pena investir nesta ferramenta de comunicação, porque é uma ferramenta muito útil em matéria de persuasão, em matéria de negociação, em matéria de diplomacia, e acho que é a melhor alternativa para resolver conflitos. Só que o tema da etiqueta é de facto interessante, é que elas são regras, ou seja, as regras de etiqueta são regras de cumprimento meramente voluntário. São regras de cumprimento meramente voluntário, mas naturalmente essas regras servem uma finalidade: facilitar a comunicação de modo a torná-la mais assertiva e mais agradável. Portanto, interação interpessoal, comunicação interpessoal, agradável e positiva. De facto, eu vou acompanhando vídeos sobre pensamento positivo, pensar positivo, mas o pensar positivo, o pensar, só o fato de a pessoa pensar também está a agir. Pensar é ação, não é? Fazer, agir. Se você pensa positivo, toda a consequência da sua ação, tudo o que fazer vai ser positivo. E o desafio da etiqueta é esta: tornar-nos pessoas mais positivas. Há um autor famoso, Napoleon Hill, no seu livro As 16 Leis do Sucesso, ele cita um dos princípios, o quinto princípio do sucesso, pleasing personality, personalidade agradável. Só que isso exige que você se conheça a si próprio, o que é que você quer, e também saiba identificar se é importante para si que as pessoas gostem de si. Eu acho, e na minha opinião, eu estou convicto que para mim é importante que as pessoas gostem de mim. Eu nasci, vim ao mundo, ai de mim se a minha mãe não gostasse de mim. A minha sobrevivência está muito dependente do fato das pessoas gostarem de mim. Vale a pena esforçar-nos em termos uma personalidade agradável para que as pessoas gostem de nós. Claro que é difícil agradar gregos e troianos, mas façamos um esforço. E é disso que a etiqueta se trata. Pois é uma forma que nós usamos de neutralizar o instinto violento das pessoas no geral. E aqui nós temos mesmo que considerar as pessoas como as abelhas, que podem produzir mel. Temos que considerar as pessoas como as abelhas, que podem produzir mel. Mas claro, temos que saber lidar com as pessoas, porque tal como as abelhas, se você lidar muito mal com as abelhas, elas ferram-te. Aliás, é uma frase muito interessante de Dale Carnegie no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é? Lidar com as abelhas. Elas são capazes de produzir mel, mas se você quiser tirar mel da colmeia, tens que saber lidar com as abelhas. Mindset positivo, é disso que se trata a etiqueta. Agora, de onde é que surgem essas regras? Qual é a fonte?
Bom, o âmbito das regras de etiqueta são basicamente 3 palavras: respeito, cortesia e boas maneiras. 3 palavras, não uma nem duas. Nas 3 palavras, a combinação das 3 palavras. Por quê? Porque há pessoas que têm respeito, mas não têm cortesia. Há pessoas que têm cortesia, mas não têm boas maneiras. Há pessoas que têm boas maneiras e não têm respeito. A etiqueta deve naturalmente implicar o equilíbrio dessas 3 palavras. Uma pessoa que respeita os outros, ou seja, que se abstém de atacar os outros, também deve ser capaz de ser cortês e também deve ser capaz de ter boas maneiras. Boas maneiras como forma prática e simples de lidar com os outros. Cortesia, o efeito afável e carinhoso de lidar com os outros. E o respeito como decisão própria de não atacar os outros. Nós somos seres humanos e, naturalmente, apesar de todos nós termos o instinto de violência desde a nossa nascença, não é? A Bíblia diz pecado original, os religiosos, cada um vai inventar o seu termo, mas aqui em etiqueta nós falamos o instinto natural das pessoas, mas a pessoa pode decidir e moldar-se, não é? E como um diamante lapidar-se de modo a exibir o seu melhor. É disso que nós queremos naturalmente dar o nosso contributo para que você, a partir de agora, se torne na sua melhor versão. O respeito é a base das boas relações. Se ficarmos pelo respeito, já é algo positivo. Mas se cultivarmos a cortesia e as boas maneiras, é a cereja no topo do bolo. Claro que é importante perceber que para chegar a este nível, nós temos que ter noção de onde surgem essas regras de etiqueta. De onde surgem as regras de etiqueta? De facto, a fonte das regras de etiqueta é o bom senso. O bom senso quer significar equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vou agora tornar-me vulnerável para que os outros me ataquem, mas também não vou permitir que pura e simplesmente as pessoas me faltem respeito, porque o respeito começa por consigo mesmo. E só tendo bom senso nós conseguimos então compreender na essência como é que as regras de etiqueta funcionam. Então, por que eu não vou atacar o outro? Porque é um semelhante. Isso é uma questão de bom senso. O seu semelhante não é para ser atacado, é para ser respeitado. A cortesia para com as senhoras, as crianças, é uma questão de bom senso. Agora, se me perguntarem o que é o bom senso, eu não sei explicar o que é o bom senso. É uma frase muito gira de Quintiliano, não é? Que um autor romano que queria ensinar a oratória a um dos seus discípulos, ele dizia, olha, para ser um bom orador tem que ter bom senso, mas eu não sei como lhe ensinar bom senso, porque o bom senso não se ensina, a pessoa tem ou não tem, não é? Vamos então começar a abordar o segundo ponto da nossa apresentação, os fundamentos da etiqueta. Quais são os fundamentos da etiqueta? A etiqueta funciona com princípios. Não existe uma regra one size fits all, não existe uma regra que deve ser respeitada por todo ser humano em qualquer sociedade. São princípios universais, mas que cada sociedade depois encontra formas adequadas e consoante o seu contexto de praticar a etiqueta. A etiqueta existe em todas as comunidades humanas, desde os primórdios da humanidade. Tanto na Papua Nova Guiné ou numa sociedade de canibais, também existe etiqueta. Por quê? Porque há princípios universais que ultrapassam as fronteiras, ultrapassam a cor da pele, a religião. Daí a minha paixão por esse tema da etiqueta, não é? Que ultrapassa, é universal. E um dos primeiros princípios é a ideia de que os mais fortes devem naturalmente proteger os mais vulneráveis. Nós sabemos que na natureza os predadores atacam os mais vulneráveis.
Um leão, quando vai atacar uma manada de búfalo, ataca sempre ou os bebês, ou as fêmeas concebidas, e os velhos, os idosos. É verdade. Pois. E nós, seres humanos, não devemos nos abster de fazer isto. Nós somos humanos e os humanos protegem aqueles que são mais vulneráveis. E naturalmente a discrição é outro princípio importante. Por que é que devemos ser discretos? Porque naturalmente quem se exibe muito expõe-se ao perigo de ser atacado. Quem se exibe muito torna-se presa fácil. A neutralidade. A neutralidade é, no fundo, nós percebemos qual é o nosso lugar no mundo e sabemos, de fato, não interferir em assuntos que não nos dizem respeito. Porque pode sobrar para nós. Portanto, as pessoas andam sempre à procura de um culpado. Então é melhor saber bem, escolher bem que assuntos tomar partido, porque seja qual for, deves priorizar-se sempre, no melhor sentido. E mesmo que alguém lhe venha pedir conselhos, também deve acautelar-se, porque algumas vezes quando damos conselhos, as pessoas depois, se as coisas correrem mal, o culpado é de quem deu o conselho. Então a neutralidade é um princípio da etiqueta para nos ajudar a compreender, olha, nós somos seres humanos, somos predadores e é preciso ser neutro em alguns assuntos. É aquele ditado que se diz, em conversa de marido e mulher não se mete. Não é? Não se mete. Eles depois vão se entender e vão se casar. O amor vai falar mais alto. Claro, se pedir conselhos é sempre de modo imparcial, nunca tomar partido nem do lado da mulher nem do marido, não é? É sempre no sentido de promover a harmonia entre o casal. E o topo das regras de etiqueta é a simplicidade, é o estar à vontade. Assim como eu estou à vontade aqui agora a falar consigo, o mais natural possível. Falar diretamente para o seu coração, a partir do meu coração. E o ser simples é, no fundo, eliminar o que é supérfluo, o que impede as boas relações. E em matéria de etiqueta, o que é que impede as boas relações entre os seres humanos? É o instinto predador. Então nós temos que eliminar essa parte e deixar o nosso melhor fluir nas relações interpessoais com as pessoas. Com o semelhante, não vou dizer as pessoas, o nosso semelhante. É outro eu, você é outro eu. Você sabe qual é o seu nome? Eu sou o Miguel Carvalho, mas quem me deu esse nome é a minha mãe. Não é o nome que certamente Deus me deu. Claro, foi registrado esse nome e aqui no mundo eu estou com esse nome. Mas qual é o seu verdadeiro nome? Se calhar você é eu, tal como eu sou você. Então vamos ser simples, vamos interagir na base desse princípio. Simples, ser simples, tal como vemos ao mundo, antes mesmo de nos atribuírem os nomes, não é? Ou seja, esquecem do seu nome, eu também vou esquecer o seu nome e vamos interagir. Essa é a essência da etiqueta. Todas as outras regras têm como princípio essa simplicidade, essa base. Agora, quem são os vulneráveis? Quem são os vulneráveis? É difícil, de fato, dizer quem são os vulneráveis num contexto em que cada um é como é, com as suas subjetividades. Nós temos que ter critérios muito objetivos para permitir falar e saber nos orientar na prática da etiqueta. Existem critérios para aferir quem são os mais vulneráveis, mas esses critérios são objetivos, não têm nada a ver com a fraqueza de um ou do outro em relação às outras pessoas, mas é muito objetivo em função dessa teoria dos predadores que eu acabei de avançar. O primeiro critério é o critério do género. Entre o homem e a mulher, quem é o mais vulnerável? Do ponto de vista físico, do ponto de vista da agressividade. Então concorda comigo que são as senhoras as mais vulneráveis? Exatamente, significa que deve sempre priorizar as senhoras e tratar com maior diferença as senhoras. Depois temos o critério da idade. O mais novo e o mais idoso. Quem tem prioridade? Quem é o mais violento? Quem tem mais capacidade de violência? É o mais novo ou o mais idoso? Naturalmente o mais idoso é mais vulnerável. Então
nós em etiqueta temos que respeitar os mais idosos. Por outro lado, o visitante e o anfitrião. Eu estou em casa, estou à vontade. Quem me vem visitar não está assim tão à vontade porque é um território estranho. Então, como anfitrião, devo dar as honras à casa, deixá-la à vontade, dar-lhe sempre as prioridades, ou seja, o visitante tem sempre prioridade. Então, esses critérios muito objetivos de aferir quem são os vulneráveis facilmente nos ajudam a nos guiar pelo mundo da etiqueta. Claro que estes são critérios gerais que se aplicam à sociedade, mas nós também aí, como vocês podem ver no slide, temos critérios especiais. O critério oficial, que tem a ver com o status, o cargo, a hierarquia. Uma pessoa muito rica quando sai à rua chama muita atenção, não é? E nós que entendemos de etiqueta, por essa razão devemos proteger essa pessoa. Porque eu acredito que uma pessoa rica é abençoada. Porque uma pessoa rica não é propriamente uma pessoa endinheirada, é uma pessoa que faz a economia circular. Menos acredito na filosofia dos judeus, não é? Princípio da especialização, e um rico faz a economia circular. E chama muita atenção se ele te ver na rua. É vulnerável. Depois nós temos as autoridades, que também em função do cargo têm uma função essencial em garantir que a comunidade viva e conviva pacificamente. E quem tem cargo, de fato, também está com uma exibição alta. Está muito exibido, está muito vulnerável. A hierarquia dentro de uma organização também permite facilmente identificar quem é o diretor, quem é o chefe de departamento. Isso também torna as pessoas com cargo vulneráveis por causa do destaque. E isto, se nós queremos ser humanos na nossa melhor versão, sem aquela parte do instinto predador, devemos prestar atenção a esses pequenos detalhes, mas que são essenciais na comunidade. Temos aí então uma lista dos vulneráveis, não é? Desde logo numa comunidade o bebê é o mais vulnerável, um recém-nascido. Deve ser, aliás, até os utensílios que nós usamos para cuidar do bebê, seja a água, as fraldas, deve ser esterilizado, não é? Ainda mais num contexto como esse da Covid-19, que é preciso ter, de facto, muita cautela. Os cuidados devem ser redobrados. Aí temos exemplo, temos os bebês, temos as senhoras, especialmente as grávidas, temos os mais idosos, temos as autoridades, o Presidente da República, temos o doente também vulnerável. Regra geral, os doentes não circulam nos meios sociais, por isso não adianta estar a falar, os doentes devem ficar em casa, descansar. Mesmo que tiver uma gripe, fica em casa. Aliás, nesse contexto de pandemia de Covid-19, se tiver a desconfiar que está doente, é melhor ficar mesmo em casa. Numa situação normal, se estamos a nos sentir mal, fica em casa, porque não sabes se vais transmitir a doença aos outros. É uma questão também de cortesia para com os outros. Agora, não abusa dessa regra, né? Porque algumas pessoas, principalmente em algumas sociedades, gostam de abusar da regra, fingir que estão doentes para não ir trabalhar. Não é essa a ideia. A ideia é se sentir-se mal, para evitar contacto com os outros seres humanos, fica em casa até sentir-se melhor. Está bem disposto. Depois nós temos aqui o visitante, não é? O estrangeiro. O estrangeiro tem o seu povo, tem a sua família. Nós temos que garantir que ele volte para a sua casa são, salvo, saudável e vivo. E nada de mal lhe aconteça. E quando vem para a nossa casa temos que lhe oferecer do bom e do melhor. Porque se ele nos falar mal, é perigoso. Podem se vingar de nós, não é? É uma responsabilidade grande receber visitas em casa e garantir que quando elas saem da sua casa e vão para a casa delas, elas cheguem sãs e salvas. Liga mesmo, olha, chegou bem. Ok, chegou bem. Estás em paz. Porque eles esteve em sua casa. No contexto empresarial, as regras de etiqueta são importantes porque eu só posso trabalhar com uma pessoa que eu conheço, que eu gosto e que eu principalmente confio. Primeiro é conhecer a pessoa, ok, conheço a pessoa. Oi, a Leslie, Agostinho.
Oi, a Marisete, é o Raul. Ok, conheço. Segundo ponto. Será que eu gosto dessas pessoas para trabalhar com elas? Ok, gosto, sim. Gosto. São pessoas, de fato, muito corteses, muito agradáveis. Gosto de conviver com elas e por isso o trabalho com essas pessoas flui. Mas agora, eu confio nelas para gerirem os meus assuntos pessoais, por exemplo, gerir a minha página na internet, usar os meus cartões bancários e por aí em diante. Será que eu confio? Esse é o desafio da etiqueta. Temos de ser confiáveis. Não é? Temos sempre que provar. Ok, conheces quem eu sou, gostas de mim, mas eu também sou uma pessoa confiável, sou leal, sou honesta, estou aqui sempre a provar isso. Claro que isto não tem de haver alguma espécie de emoção. O gostar não tem de ser emocional. O gostar pode ser técnico. Eu gosto da forma como trabalha, da forma como faz as coisas, não é? E também da seriedade, do facto de cumprir com alguns princípios que têm a ver com a visão, a missão, os objetivos da organização. Quer dizer, isso faz com que o board da empresa preste atenção a essas pessoas que se revêem com a visão, a missão e os objetivos da organização. Claro, merece o cargo, merece nomeação, merece promoção. Portanto, a etiqueta ajuda a desenvolver essa habilidade. E no contexto das empresas, que é o que nós vamos ver agora, claro, no contexto das empresas também é vantajoso, porque uma empresa é abordada pelo mercado justamente em função da forma como atende os clientes, um atendimento humanizado, um atendimento cordial, um atendimento positivo. Bom, quais são então as vantagens da etiqueta para o indivíduo? Desde logo, a primeira vantagem para a pessoa é a saúde. Uma pessoa que entende a etiqueta está preocupada com o peso, está preocupada com a alimentação, está preocupada com o sítio onde vive, não é? A higiene do lugar, a higiene pessoal e também o tipo de livros que lê, o tipo de música que ouve. Quer dizer, a saúde é fisiológica, é emocional e é também espiritual. Várias dimensões da saúde. Saúde fisiológica, saúde emocional, saúde intelectual e saúde espiritual. Portanto, eu falo da saúde na sua íntegra. Essa é a principal vantagem. E se uma pessoa tem saúde emocional, ela ama-se e confia em si mesma. A pessoa ama-se e confia em si mesma. Isso, naturalmente, algumas pessoas vão dizendo autoestima. O que precisa é comunicar essa autoestima, não é? A confidência. As pessoas têm que sentir que você é autoconfiante. Não tem medo. Claro, todos nós temos medo, vai nos acontecer isto, mas deve dominar esse medo. É uma falsa aparência, uma falsa sensação. Não existe nada que lhe vai prejudicar. Deve cuidar da sua saúde. Aliás, os livros sagrados, a Bíblia, Provérbios, tanto o homem saudável, com o coração alegre, vale mais que todo o ouro do mundo. É verdade, vale mais que todo o ouro do mundo. Então, essa é a principal vantagem. E se uma pessoa é saudável, naturalmente vai priorizar relações positivas e saudáveis e uma consciência também mais positiva. No contexto profissional, numa entrevista de emprego, facilita o acesso ao mercado de trabalho, contribui para o desenvolvimento de um bom perfil profissional e a pessoa que pratica e desenvolve essas regras é elegível para cargos de liderança, porque as empresas vendem bens e serviços. E claro, fica mais fácil vender se os outros perceberem que a intenção é sempre positiva, mas essa intenção é passada por quem comunica, por quem passa essa mensagem. Daí que é importante. Um bom vendedor, um bom líder deve passar sempre uma imagem positiva. E para as organizações? Claro, as organizações são feitas de pessoas e a reputação, a confiança e a credibilidade das instituições depende do que as pessoas andam lá fazer. Por acaso fala-se muito hoje de compliance comportamental, compliance, regras, mas tudo isto para dizer o que é que é preciso gerir risco reputacional. O risco da reputação das pessoas. As pessoas têm que ter boa reputação porque afetam a empresa. E se a empresa tem boa reputação,
tem uma boa marca e a marca atrai clientes, não é? A marca atrai clientes. Pronto, vantagens para as instituições. Desde logo, as vantagens para as instituições têm a ver com a reputação, a confiança e a credibilidade que a empresa tem junto do público. E quem passa essa confiança são as pessoas que lidam e relacionam com o público. Então, se a empresa ou a instituição tem funcionários que praticam e cultivam a etiqueta, isso fomenta uma boa reputação, credibilidade e confiança da empresa. Isto é o que faz a marca da empresa e a marca que atrai clientes. Os clientes vão ter com a empresa, principalmente pela forma como são tratados. Lembro-me de fato de ter estado no Brasil em 2008 e havia tipicamente 2 restaurantes, portanto foi numa zona de Ipanema, em que havia um restaurante italiano todo bem fino e requintado e do outro lado havia um barzinho onde se serviam picanhas. Claro, eu queria obviamente ser bem tratado e fui para um restaurante italiano. De fato fui bem tratado, apesar da comida não ter sido boa. Mas senti-me bem tratado. É claro que depois fui do outro lado do bar comer a picanha, e me senti mais ao estilo angolano, mas recordo-me desse facto porque realmente fui bem tratado. Abriram a porta, colocaram-me de fato todos os direitos que um bom cliente tem dentro do restaurante. Lamento não ter gostado da comida, mas gostei de ter lá estado. Bom, é sempre muito positivo primar por boa reputação. E a forma como nós vamos praticando a etiqueta é que faz essa reputação. De fato, existem muitas regras de etiqueta consoante os contextos. Nós aqui enumeramos as várias tipologias de etiqueta, desde logo a etiqueta social. Depois temos a etiqueta profissional, a etiqueta na negociação, nos balneários, na etiqueta, o protocolo oficial do Estado também exige muita etiqueta e a diplomacia a nível internacional. Um bom diplomata deve cultivar as regras de etiqueta, boas maneiras. Como eu disse, a etiqueta é uma ferramenta de comunicação e resolve problemas de violência. É uma forma de resolver conflitos sem o uso da violência e prima muito pelo uso de vocabulários positivos, a elegância, a cortesia, como um melhor mecanismo de resolver problemas. E nós temos então sempre de ter a capacidade de nos contextualizar. Quando estamos num contexto social, quando estamos num contexto profissional, quando estamos num contexto de negociação mais formal ou informal, mesmo, por exemplo, um pedido é uma negociação. Eu vou fazer o pedido a uma rapariga, tenho que juntar as famílias, quer dizer, vão negociar, é uma negociação. Então, a forma como o evento vai ser conduzido, a forma como as pessoas vão ser tratadas, depende muito do desfecho, da felicidade dos dois nubentes, não é? Preciso que as famílias, de fato, se entendam. Nos balneários, olha, é uma questão de saúde pública. Nós temos que, de fato, prestar atenção a usar balneários públicos. Muitos de nós trabalham em escritórios ou fora de casa ou noutra cidade e passam um dia fora e têm que usar balneários públicos. É uma questão de saúde pública nós usarmos devida e corretamente os balneários públicos. Isso é uma questão, nem vou tocar nesse assunto, não é? Obviamente que agora no Covid-19 estamos todos em casa, mas quando as coisas se abrirem e voltarmos para os bares, os restaurantes, os shoppings, os escritórios, os gabinetes no Ministério, os espaços públicos, quer dizer, os balneários públicos, é o nosso lugar privilegiado, que ninguém fala, ninguém se lembra, mas é lá onde nós, na nossa intimidade e fungibilidade, reservamos-nos para estarmos bem. As escolas públicas ou privadas, colégios, portanto, as pessoas têm que prestar atenção aos balneários públicos. Na etiqueta, a etiqueta na internet, o uso das tecnologias da informação, Facebook, é preciso fomentar um espírito positivo, nada de violência. Regras gerais de etiqueta profissional. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes de nos despedirmos, gostávamos então de, depois de apresentado a noção, os fundamentos, as fontes, as vantagens e os tipos de etiqueta,
é importante deixar no ar quais são as principais regras de etiqueta. Eu cito 9. A primeira, desde logo, são os cuidados com a aparência e a apresentação pessoal. A segunda tem a ver com a postura, o humor e a boa disposição. A terceira tem a ver com a pontualidade. A quarta tem a ver com o nome, apresentações e cumprimentos. A quinta, o aperto de mão. A sexta, o tom de voz. Depois temos a sétima, formas de tratamento. Oitavo, saber conversar, small talk ou conversa fiada. E a nona é a prática. Praticar. A prática é que faz a perfeição. Temos que praticar esses 8 pontos anteriores, não é? Vamos fazer uma breve incursão sobre cada um desses temas. O que é que deve ser realmente relevante em cada um desses pontos. Começando logo com os cuidados com a aparência, não é? Regra, cuidados com a aparência. Uma forma de dizer eu não sou violento é as pessoas perceberem que têm essa aparência cuidada. Porque uma aparência pouco cuidada passa uma imagem de que alguém que vai para a guerra, não é? Que vai para a tropa ou que vai para a confusão. Então, a partir deste momento, quando cuida bem da sua aparência, já está a comunicar. Mesmo sem falar, já está a comunicar. Porque não se trata apenas da aparência, mas é a essência da pessoa. Não é o dinheiro, mas é a educação, a classe. E aqui nós temos que, de facto, fazer uma avaliação por degraus, começando pela pele, dentes e unhas, o cabelo que deve ser arrumado, o vestuário, a cor do vestuário, o calçado, o acessório. Pronto, se quiser aprofundar esses temas, aconselhamos a fazer os nossos outros módulos sobre a aparência e dress code, onde nós de fato aprofundamos esse tema. Mas aqui uma nota muito interessante sobre a pele humana. A pele humana é o órgão mais importante do ser humano, porque é o invólucro onde estão todos os outros órgãos. Na sua opinião, qual é o órgão mais importante? O cérebro? O coração? O fígado? Na minha opinião, e na opinião de alguns médicos e da ciência, é a pele. Porque o cérebro, o coração, estão dentro da pele. E uma pele saudável comunica a partir de se o seu cérebro funciona bem, se o seu coração funciona bem ou não. Então, cuidados, limpar, hidratar e alimentar, e boa alimentação, repouso, fazer exercícios com regularidade, evitar muita exposição ao sol, evitar o álcool e tabaco. Para já deviam ser proibidos, mas claro, vamos usar com moderação. Vamos usar com moderação, ok? Eu também gosto de vez em quando tomar um bom gin, né? E na companhia de alguns amigos de fumar um charuto, mas sempre com moderação, né? Mas cuidem da pele, é o primeiro ponto, a aparência começa com a pele. Agora, aqui é importante que também saibamos identificar os vários estilos de apresentação pessoal. E eu vou fazer uma pequena incursão sobre a diferença entre estilo formal e informal. O que é que quer dizer formal? Quer dizer que você está vestido justamente de modos a não ter movimentos bruscos que representam ataques para as outras pessoas. Formal, ou seja, roupa formal impede de ter atos bruscos. Por isso é formal, tens que respeitar, é formal. Quando é informal, ok, estás mais à vontade. Serve sempre para contextos mais intimistas, contextos mais de convívio entre pessoas que já se conhecem há muito tempo. Agora, quando vais para um local de trabalho em que vais interagir com pessoas que tu não conheces, não é? E dependendo do estilo profissional, mas seja como for, se estiver formal, está sempre bem apresentado. Seja para qualquer tipo de trabalho. Depois ajusta-se, não é? Por quê? Porque impede logo de ter ataques bruscos. Eu costumo usar o exemplo dos militares. Aliás, tenho uma grande amizade com alguns amigos militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. José, e de fato também é interessante que os militares também cultivam a etiqueta. E o melhor exemplo da apresentação em matéria de vestuário são os militares, porque eles têm uma roupa própria para a guerra de campanha,
E as roupas para gala. As roupas de guerra é mesmo para guerra, é para lutar, não é? Botas, calças com bolsos alargados e por aí diante. E as roupas de gala é para o convívio entre as pessoas. A interação, a cordialidade, a elegância. É nesse sentido que os dress codes estão montados, o formal e o informal. Pronto, aqui temos alguns estilos femininos sobre dress code formal e informal. Nós não vamos aprofundar aqui esse tema porque nós temos um módulo específico sobre aparência e dress code. O estilo formal é o estilo clássico, não é? O estilo clássico que opta sempre por peças em tons escuros e o uso de camisa ou blusa branca, no caso da senhora, e sapatos altos. Se repararem, a forma como a senhora está vestida impede-lhe de ter movimentos bruscos. Aliás, a própria camisa branca, não é? É a mais formal que existe, suja com muita facilidade. Então, para não sujar a camisa ou a blusa, deve ter cuidado ao falar com as pessoas, ao interagir com as pessoas, onde passa. Por isso é formal, portanto, torna-lhe mais cordial e mais amistoso. E uma nota particular sobre os sapatos nas senhoras. Quanto mais alto for o salto do sapato, significa que há maior necessidade de cortesia e elegância da pessoa. Porque um sapato como Mary Jane, ou Sabrinas, como lhe chamam, permite correr, permite lutar, permite ter movimentos bruscos, então não é tão formal. Uma rapariga deve naturalmente saber distinguir um sapato formal dos informais. Nós consideramos que a plataforma, a partir aqui do quinto sapato, não é? 1, 2, 3, quarto sapato, é o normal, é o médio, o intermédio, para estar sempre bem apresentado. Aqui temos alguns dress codes para os senhores, também não vamos aprofundar muito, já apresentamos a distinção entre o formal e o informal. Realmente, nota particular, a gravata vermelha que deve ser sempre evitada quando não se está em posições de liderança ou em posições de cargo, porque a gravata vermelha representa de fato o poder. Aqui nós temos uma indicação de sapatos formais e informais. O sapato mais formal é de fato o sapato com verniz, que é usado para eventos de gala, com smoking, com tuxedo. De fato, nós usamos uma vez ou outra casamento ou uma festa de fato muito importante. Mas o sapato normal que devemos sempre procurar usar, temos esses 3 sapatos formais, impedem de fato do homem ou do cavalheiro ter movimentos bruscos, né? Porque para lutar, quando usa botas ou os outros tipos de sapatos mais informais, passa também uma mensagem. É importante em determinados contextos de negócios ou empresariais saber usar o sapato certo, porque este sapato certo é que ele vai levar à lua ou ao céu. Se as pessoas repararem que o seu sapato não é o adequado, pode passar uma mensagem de que está aí para atacar ou está aí para alguma situação. São pequenos detalhes, de fato, não é voluntário, as pessoas não precisam cumprir, isso não existe em nenhum lado, mas são mensagens indiretas que se passam. E se nós dominarmos essas mensagens, facilmente conseguimos navegar no contexto das relações sociais. Bom, para terminar, nós também temos aqui a questão das cores. Existem cores formais e cores informais. Aquelas cores que dão muito nas vistas são cores informais. Por exemplo, o verde, o amarelo, o laranja. São cores informais. E nós dissemos, os predadores atacam quem está muito exibido. É certo. Portanto, se não quer passar uma mensagem de mais descrição, opte sempre por cores mais formais, que são as cores em tom escuro. As 2 cores mais formais são o preto e o branco. Do branco para o azul marinho, castanho, o azul ciano e outros tons de cores pretas carvão ou verdeado, não é? São os ideais. Agora, para quem quer ter uma tonalidade mais classe, pode usar tons beges, não é? Os tons mais neutros, as cores mais neutras.
ou também as cores pastéis. As cores pastéis. De facto, é importante saber combinar a cor da roupa com o sapato certo e também a postura adequada. Cor da roupa, cor do sapato. O sapato formal tem de ser usado com roupa formal. O sapato informal deve ser usado com roupa informal. E o mesmo princípio relativamente às cores, não é? Depois nós temos a questão da postura assertiva, boa disposição e bom humor. Sobre a postura, antes mesmo de falar, as pessoas já lhe avaliam pela sua postura. Reparem nessa postura. O que é que você acha? Que mensagem é que eu passo com uma postura com a cabeça cabisbaixo? E se eu, de repente, erguer o peito e levantar a cabeça, o que lhe parece? O que é que você sente? Mas também se eu ficar assim, não é? Com essa postura, como é que você sente? Pois, há posturas que são agressivas, há posturas assertivas e há posturas mais passivas. Não queira ser passivo, nem queira ser agressivo. Queira ser o assertivo. Que começa logo por ter uma postura mais ereta, manter sempre a cabeça erguida, movimentar os braços naturalmente, músculos faciais relaxados, olhar assertivo e sorridente e manter sempre o contacto visual com o nosso semelhante, não é? Conforme pode ver, há um truque para manter a postura assertiva. Portanto, só para experimentar como é que se faz uma postura assertiva de pé. Postura assertiva de pé. O segredo está, de fato, em imaginar que tem uma bola no centro dos seus pés e ter os pés, todos eles direito, para endireitar os quadris, aqui pelos quadris, essa parte dos quadris. E depois manter os braços soltos naturalmente e imaginar que o topo da sua cabeça está a ser puxado por um balão e erguer ligeiramente o peito. Nivelar o queixo com o nível do chão. Imaginar que o céu da sua cabeça está a ser puxado por um balão. Ter as pernas, os pés e os quadris direitos e movimentar os braços naturalmente. Ou seja, essa é uma postura que passa a mensagem de que você está preparado para o pior e está à vontade para o melhor. Ou seja, está amistoso, mas também está preparado para qualquer eventualidade. Não é uma posição de alerta. E nós, quando saímos à rua, a partir do momento que estás na rua, tens de estar alerta, prestar atenção, sempre. Nada de estar cabisbaixo, também não ter um olhar muito empinado assertivo. É sempre agressivo, é sempre uma postura mais assertiva que diz: eu estou aqui, estou no meu melhor, estou em paz com as pessoas e estou preparado para a luta se for possível, se ela vier e tiver que acontecer. Conforme, aqui temos vários exemplos de posturas de pé de senhores. A postura ideal é esta: quadris alinhados, cabeça e queixo nivelado ao chão e o peito ligeiramente erguido. As outras posturas, de fato, devem ser trabalhadas, não é? A feira, pura, very pura, são posturas pouco assertivas, pouco cordiais e podem ser melhoradas. Existem materiais que ajudam a endireitar a postura, não é? Mesmo sem falar nada, só a sua postura já passa a mensagem. Seja uma pessoa passiva, seja uma pessoa agressiva, ou seja, de fato, uma pessoa cortês, bem disposta, respeitosa, cordial e que gosta de praticar boas maneiras. Vê-se a quilómetros. Pronto, aqui temos também o exemplo das senhoras. A mesma regra deve ser aplicada para as senhoras, que devem sempre ter uma postura também assertiva, peito erguido, cabeça sempre erguida. Uma senhora é criticamente aconselhável que mantenha sempre, principalmente quando estiver na rua,
porque alguns meliantes assaltam as senhoras se estiverem distraídas. E a postura assertiva passa de fato essa mensagem de que estou alerta, estou atenta e que estou preparada para a luta se for possível também. Então, postura assertiva. Quanto à postura de pé, já imaginou que mensagens é que pode estar associada a uma postura sentada? Pois, é verdade. Existem regras para as senhoras e existem regras para os senhores. Vamos então começar com as regras sobre como é que um homem deve sentar-se. Existem basicamente existem várias formas de posturas sentadas, não é? Já standardizadas. Pensamos que a postura mais humilde de se sentar é esta que eu vou fazer agora, não é? O homem fecha as pernas e coloca os braços sobre os joelhos e tem uma postura a postura sentada mais humilde e mais cordial possível, não é? Claro, é uma postura que nós usamos quando estamos no autocarro ou em sítios apertados, porque o ideal, se estivermos com os amigos, nós temos que passar uma postura mais à vontade, que passa mesmo por afastar as pernas e exibir as partes mais vulneráveis, não é? Uma postura mais, diríamos, assertiva, mas essa é uma postura que nós só podemos usar quando estamos entre amigos. Porque se eu estiver perante o meu superior hierárquico, o ideal é ele sentar-se assim. Ele sim tem o direito de abrir as pernas, mas eu não. Porque estaria a faltar respeito para o meu superior hierárquico. Estaria a querer equiparar, só a querer igualar-se a ela, não é? E como eu disse anteriormente, status social, hierarquia, eu estou a mostrar cortesia para com o meu chefe. Muitas pessoas podem pensar, ele está a pensar que é superior a mim. Não, quando eu fecho as pernas estou a ser cortês, estou a ser cordial, não estou a confrontá-lo. Não é? Agora, se eu abrir também as pernas, aí já estou a ser agressivo, já estou a querer medir forças, não é? E, como eu digo, na vida nós não estamos aqui para medir forças, estamos para viver e ser felizes e fazer aquilo que nós temos que fazer aqui e depois irmos embora para o infinito. Então, ser simples, é isso que eu estou sempre a dizer, ser simples. Então, se ele que tem a hierarquia, então devo deixar ele mais à vontade, porque ele sabe que é o mais vulnerável, porque eu sei que ele é o mais vulnerável. Depois nós temos a terceira postura, que é a postura continental, de cruzamento dos pés, não é? Esta é uma postura que representa, de fato, projeta maior elegância, mas também projeta a ideia de que a pessoa é reservada e é fechada e no seu canto e que não quer ouvir. Se vai reunir com pessoas, não senta dessa forma. Essa forma é para quando está no parque e não quer ser incomodado, quando vai fazer uma fotografia, ou quando vai se reunir com pessoas do seu nível e que não queira mostrar um grau de comprometimento elevado com a outra pessoa. Não é? É uma postura realmente que representa a sua autoconfiança, a sua forma reservada de estar e também o seu poder pessoal. Vai reparar que muitos poderosos presidentes da República, CEOs de empresas, quando reunidos socialmente, estão sempre sentados nessa posição. Por quê? Porque não querem ser incomodados e querem projetar o seu poder pessoal. Não é? Bom, mas também temos essa postura que é a versão, uma outra versão das pernas afastadas, que também tem o mesmo significado de igualdade entre amigos. Por quê? Porque a pessoa continua sempre a exibir as partes mais vulneráveis, portanto essa parte do peito, e por isso passa uma mensagem também de confiança, de bem-estar ao lado das pessoas com quem interage. Portanto, é a versão de cruzamento no tornozelo desta postura de pernas afastadas. É uma outra versão, tem a mesma mensagem. Já a postura a seguir, que é o cruzamento das pernas esquerda, fazendo um 4, que é a versão americana, não é? A versão americana da postura com pernas cruzadas, passa exatamente a mesma mensagem que aquela postura
continental, sendo certo que essa é a versão americana e, portanto, é mais informal, mas passa a mensagem de reserva, de uma postura mais de que a pessoa está consigo própria e não quer ser incomodado e que não quer saber, não é? Podes falar o que quiseres, mas eu estou aqui e vou ouvir, mas isso é um assunto seu. Pronto, é o caso que eu acabei de dizer, de posturas sentadas entre pessoas poderosas. No caso das senhoras, como é que as senhoras devem sentar-se? Se os homens devem exibir as suas partes mais vulneráveis, as senhoras é exatamente o contrário. Devem esconder as suas partes mais vulneráveis. Existem, de fato, dois modelos. O primeiro modelo... Existirão vários modelos, mas os mais standardizados as senhoras devem sempre sentar com as pernas fechadas ou cruzar as pernas. Pronto, no caso das senhoras, a postura correta de se sentar pode ocorrer de duas formas. Uma chama-se Dutchess Slant e outra Cambridge Cross. A Cambridge Cross é aquela que privilegia o cruzamento dos pés à volta do tornozelo e a senhora fecha as pernas ligeiramente, as mãos sobre as pernas ou então uma sobre a outra, mas a ideia mesmo é ela proteger e esconder as suas partes mais vulneráveis. Esta é uma forma da pessoa dizer, olha, eu convido a conhecer-me quem eu sou de facto. A outra postura, que é a Dutchess Slant, limita-se a juntar as duas pernas e, obviamente, passa a mesma mensagem. Realmente é importante que as senhoras prestem atenção à forma de sentar-se corretamente, porque pode passar uma mensagem que não quer passar no momento. Imagine que está numa festa, num evento, num casamento e poderá dizer, também quero cruzar as pernas. Bom, se é uma senhora e não quer chamar a atenção pelas razões mais negativas possíveis, é que uma postura de cruzamento de pernas para as senhoras chama a atenção para a coxa. Por isso é, de fato, deselegante e errado. O famoso cruzar as pernas da Sharon Stone, não sei se lembram daquele filme Mulher Fatal, não é? Aquilo não é aconselhável, é de fato uma postura agressiva e se a pessoa fazer é propositadamente, não é? É propositadamente. Diz-se que a Sharon Stone, por exemplo, aquele foi o sentar que catapultou para a fama, mas aquilo foi dentro de um contexto de um filme, não é? É uma atriz de Hollywood e naquele contexto é aceitável. Ela mesma diz que foi um cruzado de pernas que lhe catapultou para a fama, mas nós que somos comuns, vivemos no dia a dia, no contexto das empresas, no contexto das organizações, no ambiente familiar, também temos responsabilidade nos ataques de sedução ou não que as pessoas formulam para connosco. A nossa postura às vezes passa essa mensagem, ainda que de forma inocente. Então o ideal é sentar-se da forma mais correta possível, procurando esconder as partes mais vulneráveis. Temos o exemplo a seguir da Lauriela Martins, Miss Angola. Portanto, e ela de fato faz o Cambridge Cross na perfeição e tapa a sua parte mais vulnerável com uma folha branca, não é? E assim desvia a atenção dos mais atentos. Ainda a nível da postura, é importante prestar atenção ao sorriso. Mas um sorriso nos olhos, não sorriso na boca ou mostrar os dentes. Não precisa mostrar os dentes. Mas ao conversar e ao interagir com as pessoas têm que sentir que os seus olhos estão a sorrir, assim como os meus agora estão a sorrir, não é? Seja assertivo e não agressivo, porque o predador, quando vai atacar, fixa a presa com o olhar. Por isso incomoda-nos quando alguém olha para si fixamente. Por que é que está a olhar para mim? Pois, um leão, para atacar um búfalo, primeiro demarca e fixa a presa. É uma fase de escolha da presa. As pessoas vão perceber que queres atacar. Então, para neutralizar esse efeito, um sorriso nos olhos dá um outro efeito. E a pessoa reage com mais calma, mais carinho para consigo. Então, seja assertivo e não agressivo. Não? Aqui temos vários exemplos de olhar assertivo, não é? Regra geral, o sorriso
tende a seguir os lábios e os dentes, mas temos de fazer um esforço de que o sorriso fique apenas nos olhos. Mas é preciso prestar atenção para que não seja um sorriso nos olhos sedutor, mas um sorriso neutro. Um sorriso neutro. E o bom humor, obviamente, é fundamental. Bom humor. Não é? Bom humor. Não vou explicar o que é bom humor, é o fato de estar sempre bem disposto no meio das pessoas. A terceira regra geral da etiqueta é a pontualidade. Por que é que eu devo ser pontual? Porque os outros têm outras coisas para fazer. Time is money. Tempo é dinheiro. A pontualidade é a cortesia dos reis e a obrigação dos educados. E por isso é fundamental que nós respeitemos o tempo dos outros. Porque tempo equals money, é um princípio norte-americano. Agora, obviamente que a pontualidade tem contexto. Nós em África, o que é ser pontual? É chegar antes do chefe. Na Inglaterra ou na Alemanha, na Inglaterra é chegar exatamente às horas. Na Alemanha é chegar 5 minutos antes, não é? No Brasil, tanto. A pontualidade é um conceito que vai variar de contexto, em função de vários fatores. Lembre que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, por isso eles têm o hábito de as máquinas funcionarem na hora certa e exata. Em algumas realidades ainda está por acontecer a Revolução Industrial e a preocupação com o tempo não é efetivamente a mesma que um europeu tem, que um alemão tem, que um africano tem, porque o tempo é realmente um conceito, não é? É um conceito. Usamos relógios, obviamente, mas é um conceito, não é? Um conceito que deve ser adaptado consoante os contextos. Mas em qualquer sociedade, se marca uma reunião, nós devemos procurar estar a tempo. Porque é uma forma também de passar uma mensagem de respeito, consideração e cortesia para com as outras pessoas. Quanto aos nomes e apresentação, regras. Portanto, aqui nós vamos aplicar os critérios de precedência já abordados. Nome é a identidade da pessoa, é a sua marca pessoal e profissional, por isso, quando estiver em ambientes profissionais e sabes que ninguém o conhece, diga o seu nome, eu sou Miguel de Carvalho, e depois presta atenção aos nomes dos outros intervenientes. De fato, em contexto profissional, deves dizer, para além do seu nome, também a sua função e área de trabalho dentro da organização. Isso permite que a conversa consigo seja logo direcionada. Não é? A pessoa não vai estar a falar de coisas que não têm nada a ver com a sua área de trabalho. E aqui é o princípio da reciprocidade. Hoje nós temos a vida muito informal, não é? Muita informalização, pronto, estamos na rua, estamos num contexto, não conhecemos as pessoas, queremos fazer networking. Diga o seu nome e por o princípio da reciprocidade, outras pessoas também vão dizer o seu nome. Agora, quem deve apresentar e cumprimentar? De facto, a maior parte dos países diz que os seres humanos são iguais, não é? Mas claro, é preciso ter aqui critérios gerais, género, idade, território, critérios especiais de estatuto, função, cargo e hierarquia. Isso deve fazer alguma nota na hora de apresentar ou cumprimentar as pessoas. Como? Como é que isso acontece? Regras de precedência. O cidadão é apresentado à autoridade, ou seja, que a autoridade é o mais vulnerável, então não pode se expor muito, não pode estar a sair a querer apresentar-se aos cidadãos, não é? É o cidadão que é apresentado à autoridade e também deve iniciar a saudação. Critério do gênero. É o homem que é apresentado à mulher e também é o homem que deve iniciar a saudação. Idade. O mais novo é apresentado ao mais idoso e é também a pessoa que deve iniciar a saudação. E no território, o anfitrião é apresentado ao visitante e é também a entidade que deve iniciar a saudação. Mas, naturalmente, que isso deve ser contextualizado em função do grau de intimidade, a ocasião da alegria e tristeza, ambiente familiar, social ou profissional. Não é? Portanto, essa é a regra do aperto de mão. Vamos aí o exemplo, Michelle Obama e Silvio Berlusconi. Quem deve apertar a mão cabe sempre à pessoa com a
precedência. No caso, a senhora tem precedência sobre o senhor Silvio Berlusconi e ela que tem a iniciativa de estender a mão para saudar. Porque é muito agressivo um homem ter a iniciativa para saudar uma mulher. Portanto, é violento. Violência. Portanto, são detalhes, não é? Conforme vamos percebendo, é nos detalhes que nós vamos percebendo o nível de agressão não das pessoas. Eu tenho dito que em etiqueta não existe erro, só existem pessoas agressivas, pessoas cordiais ou assertivas e pessoas passivas. O ideal é as pessoas serem sempre assertivas, poderem estar à vontade para exibirem o seu melhor e também saberem se defender. A etiqueta é isto. Você tem que saber se defender, mas também tem que aprender a ser cordial. E mas se ele der a iniciativa pode ser que faltar respeito, então defendes, não dá a mão. Se és uma senhora e alguém aparece para lhe dar a mão, tens o direito de não corresponder, porque quem tem a precedência é a senhora. Aqui temos alguns exemplos de apertos de mão que devem ser evitados, porque um bom aperto de mão também passa muita mensagem, não é? Um aperto afoito, um aperto dominador, quer dizer, passam mensagens de desrespeito, de desconsideração. Existem regras para um bom aperto de mão. O princípio do bom aperto de mão obriga que as pessoas façam um bom cruzamento das mãos e é um ligeiro aperto. A pessoa que tem a precedência tem a iniciativa de apertar a mão, ou seja, se o homem tem a iniciativa de saudar, boa tarde senhora, a senhora tem a iniciativa de estender e apertar a mão. A autoridade tem a iniciativa de estender e apertar a mão do cidadão. O mais idoso tem a iniciativa de estender e apertar a mão do mais novo. O visitante tem a iniciativa de estender e apertar a mão do anfitrião. É apertar, não é só dar, é apertar, fazer aquela conexão agradável. Você sente o coração da pessoa bater em si, não é? Como podem perceber, os fluxos sanguíneos passam pelas mãos, não é? Aqui no pulso. Então, quando o fluxo sanguíneo bate pelas mãos, a outra pessoa tem que sentir. E há uma conexão emocional, espiritual à partida. Regra sobre o tom de voz. Esse é um desafio. Pronto, todos nós aqui na Bioetiqueta também estamos à procura da voz perfeita. E a voz perfeita deve sair do estômago. Mas há um segredo. Eu descobri esse segredo. E eu vou passar agora para você. Qual é o segredo do tom de voz? O segredo é falar por essa caixa entre as narinas, não é? Falar entre as narinas e o som deve sair do estômago. O som deve sair do estômago. Ou seja, quando fala, não fales pela garganta, mas falo pela função nasal, pela área da nasalização. Quando falares pela nasalização, naturalmente vai obrigar com que a voz saia do estômago. E a sua voz sai com maior pressão, sai com maior assertividade. E lembre-se, se és um senhor, tens uma voz muito forte. Se souberes descobrir a sua voz correta, a voz com persuasão, a voz com autoridade. E as senhoras também podem desenvolver uma sonoridade mais feminina, mais agradável, se conseguirem descobrir a sua voz feminina. Fazer com que a voz saia do estômago e passe pela zona nasal, não pela garganta, porque a maior parte das pessoas, aí 90% das pessoas no mundo falam pela garganta. Só com alguns profissionais da comunicação social, alguns oradores que com muito trabalho, com algum empenho, conseguem descobrir a sua voz normal. E é essa voz que encanta o espírito, encanta as almas, que nós devemos abordar os outros. Se descobrir essa voz, o seu sucesso é garantido, porque às vezes $1 milhão, $1 bilhão está só numa voz. Quanto mais agradável, cortês, direta, baixa, perceptível e pausada for a sua voz, mais serás encarado como uma pessoa realmente cordial, respeitosa
amável e que tem boas maneiras, porque a voz passa essa mensagem. Aliás, na comunicação, a voz representa 38%, a postura representa cerca de 57%, as palavras, o conteúdo só representam 7%. Então, o desafio de uma pessoa que entende de etiqueta, já que é uma ferramenta de comunicação, passa por dominar a postura e a tonalidade da voz. Certo? A tonalidade da voz. Um tom de voz jovial, quente e atraente, tom baixo, perceptível e pausado, claro, direto, natural. Esta é a voz ideal. Bom, mas também eu sou uma pessoa simples, não é? Tenho que, por uma questão de formação, contextualizar-me, porque realmente o tom jovial, quente e atraente, tom baixo, perceptível e pausado, claro, direto, natural, deve ser contextualizado. Bom, mas está aqui a dica sobre qual é a voz ideal. Aquela é a minha voz ideal. Se eu estiver para conquistar uma senhora, claro, é aquela, esta voz jovial, esta voz quente e atraente, tom baixo, perceptível e pausado, claro, direto e natural que eu vou usar. Devo usar as armas que tenho à sua disposição. Bom, meu pai sempre disse-me, não aumente o seu tom de voz, melhore os seus argumentos. Nada de estar aí a gritar, principalmente pais, mães que quando o filho comete um erro fica aí a gritar para o miúdo. Isso pode fazer com que o rapaz desenvolva uma personalidade agressiva. Nós somos educadores e a forma como falamos para os nossos filhos, os mais novos, também lhes ensina a não aumentar o tom de voz. Ok, partiu a televisão, filho, tudo bem, o que é que fizeste? Isso é errado. Isso é errado. Agora não pode ficar a dizer, filho, fizeste isso porquê? É errado. Isso faz com que o miúdo sinta-se oprimido e humilhado. Às vezes temos mesmo que baixar a altura do rapaz, ajoelhar e dizer, filho, por que é que fizeste isto? Agora ficamos sem a televisão. E como é que vamos fazer agora? Vais ficar de castigo por uns 2 ou 3 dias e pelo menos um mês sem ver televisão. Ok? Repare na reação do rapaz. Vais ver que ele vai ser teu amigo, vai te admirar muito e vai imitar. Há 3 formas de aprender na vida. Uma, reflexão. Eu de fato considero uma pessoa que tem refletido, portanto sou um pensador. Mas a outra é a imitação. E a ferramenta da imitação para educar as crianças é crítica. Mas a outra, a mais difícil, é a experiência própria. Não é? Só que a experiência às vezes é amarga. Aprendemos com muita dor, não é? O ideal é aprender através da reflexão e a imitação. E se somos adultos, queremos uma sociedade melhor, então também devemos praticar a etiqueta para com os mais novos. Por isso, a mensagem. Quando está o telefone, então o tom de voz deve ser mais baixo ainda. Falar perto do escutador do aparelho, você apenas dispõe da sua voz, não é? Como podem ver, o telefone tem essa parte do escutador e só você e a pessoa do outro lado que estão a conversar devem saber o que é que estão a conversar. Mesmo que estiver no elevador, ou no metro, ou no autocarro, ou no táxi, não é? Então só você e a outra pessoa do outro lado. Então, tem de ser um tom mais baixo e perceptível e prestar atenção à tonalidade da voz. Quanto mais baixo for a voz, do outro lado a pessoa também vai ouvir com maior nitidez. E lembre-se, 10% dos conflitos são causados por divergência de opinião, mas 90% dos conflitos são causados por tonalidade de voz errada. Tonalidade de voz errada. Então, vale a pena investir numa tonalidade de voz mais assertiva. Formas de tratamento, regras a observar. Nós de fato vivemos num mundo agora muito informal, com as redes sociais, e hoje já não sabemos como é que devemos nos dirigir para um estranho ou para pessoas com que nós
temos muita intimidade. Hoje todos nós somos amores. De fato, as boas maneiras ainda existem e existem regras sobre formas de tratar os outros, os semelhantes. Existem formas que são próprias da intimidade. O meu amigo, os irmãos, a família, é tu, não é? O colega de trabalho que trabalha consigo no dia a dia, é tu. O teu camarada, é tu. Por quê? Porque o tu representa de fato a intimidade, um laço de intimidade entre as pessoas. Porque quando não há intimidade entre as pessoas e há igualdade entre as pessoas, o você é o adequado. Você, meu caro amigo, formas de tratamento de igual para igual, superior para inferior e que não implicam intimidade, você. Agora, existem outras formas mais rebufunadas para pessoas que são estranhas, que não são da nossa intimidade. O senhor Fábio, o senhor doutor, o Joaquim, a Maria, a senhora Maria, a dona Maria, a senhora Dona Maria, a vossa Maria. Está sempre na terceira pessoa, não é? Quando nós tratamos na terceira pessoa, usando o nome das pessoas, estamos a ser os mais corteses, o mais elegante possível. Agora, quando dirigimos-nos às autoridades, títulos oficiais, às excelências, não é? Vossa Excelência, eu estou a falar com o Presidente da República, Vossa Excelência, o país tem rumo, não é? Ou Sua Excelência disse que o país tem rumo, aqui para o discurso indireto, a Sua Excelência disse que o país tem rumo. Vossa Excelência, admiro muito porque de fato tem sabido conduzir o país. Vossa Excelência aceita tomar um café comigo? Então tem que estar à vontade a falar com as autoridades. E como é que você consegue falar à vontade com elas? Sabendo a fórmula certa ou a forma adequada de tratar as autoridades. Vossa Excelência ou Sua Excelência. Vossa Excelência para falar diretamente. Sua Excelência para falar da autoridade. Claro que nós temos os juízes, não é? Os digníssimos, no caso dos procuradores, os meritíssima juíza, meritíssimo juiz, digno procurador, reverendo padre. Usar sempre essas fórmulas em função dos títulos profissionais. Temos ainda o outro ponto fundamental, o small talk. Small talk é a conversa fiada. Mesmo que não conheças as pessoas, deves saber conversar com as pessoas. Mas não. Sim, uma conversa fiada. Por quê? Porque as pessoas têm que conversar, têm que interagir. Agora, é certo que existem temas que são absolutamente proibidos, porque despertam o instinto predador do ser humano. O meu partido é melhor, religião é melhor, isso traz guerra, não é? Então, se você e eu concordamos que devemos arranjar um método de eliminar a violência do mundo, primeiro começa por você próprio, evitando abordar temas polêmicos como política, religião e tabus. Isso faz com que as pessoas fiquem nervosas, cada um tem a sua opinião, cada um quer valer o seu ponto de vista, não é? Quer fazer valer o seu ponto de vista e isso naturalmente despoleta o instinto predador do ser humano. Então o que é que tens de conversar com os outros? Pronto, nós temos aqui sugestão de alguns temas, não é? Literatura, fenômenos naturais e lugares, cinema, moda, estilo, desporto, lazer e bem-estar, culinária, arte e cultura. Por exemplo, literatura, não precisas dominar toda a literatura. Às vezes basta só um capítulo de um bom livro do Pepe Tela, Os Predadores. Não é só mesmo o primeiro capítulo, você é especialista do primeiro capítulo. Certamente quando vai falar com outra pessoa é especialista do segundo capítulo, a terceira pessoa é especialista do terceiro capítulo. Já imaginaram se todos vocês conversarem sobre o livro do Pepe Tela, dos Predadores, e cada um tiver lido só um capítulo e dominar? Quer dizer, todo mundo vai sair daí com a visão do livro na sua totalidade. A cooperação entre as pessoas funciona desse modo e a conversa deve fluir. Lembro-me de ter conhecido um senhor que entendia de azeite, tal como os entendidos em vinho. Ele conhece todas as tonalidades da acidez do azeite, a textura, não é? Quer dizer, eu era admirável e aprendi muito sobre azeites com aquele senhor. É a especialidade dele. A minha especialidade de conversa tem sido jazz. Eu tenho a minha enciclopédia de jazz. É aqui que fico a investigar, não é?
as músicas antigas, as novas tendências, é a minha especialidade. É o que eu uso para conversar com as pessoas. Mas mesmo no jazz, eu tenho me especializado em dois cantores, em dois instrumentistas. O primeiro é o Miles Davis e o segundo é o Pat Metheny. Pat Metheny é guitarrista, Miles Davis é trompetista. Quer dizer, de facto, eu nem conheço todas as músicas deles. E imagina os outros cantores de jazz tão bons como eles, que terão produzido. Eu não conheço todas as músicas do Miles Davis, nem todas as músicas do Pat Metheny. E eu ando à procura cada vez mais de novidades das músicas dele. Porque eu acho, pronto, são os que eu acho que eu me revejo com a forma deles serem e tocarem, não é? Uma pessoa leva muito tempo até soar consigo próprio. Essa é uma das frases famosas de Miles Davis. Ok. E a nona regra sobre etiqueta, regras gerais que nós temos é a prática faz a perfeição. Portanto, não existe, portanto, aí não há uma fórmula. Lembro-me de um filme do Panda do Kung Fu, em que o Panda estavam à procura do grande herói guerreiro, não é? E havia um pergaminho no topo da sala de treinos do mestre Oshifu, onde supostamente tinha a fórmula ideal para que o mestre guerreiro, o grande guerreiro do Kung Fu pudesse encontrar as fórmulas para ser o melhor, não é? Bom, mas tinha que treinar, obviamente. E de fato, a ideia era encontrar essa fórmula dentro de um pergaminho, mas quando foram descobrir que o pergaminho não tinha nada, qual é o segredo? O pergaminho não tem nada. O segredo é a prática, é praticar. Não tem nada, não tem segredo. O único segredo da etiqueta é praticar. O Dr. Miguel está sempre aí com aquela... Não tem segredo nenhum, é prática, é treino diariamente, é a vontade de ser cada vez melhor. Essa é a nona regra geral da etiqueta. E com isto então tenho terminado a nossa apresentação. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Frase de Esopo, não é? Muito obrigado pela sua inestimável atenção. Be Etiquette Consulting. Entrem em contato, acompanhem os nossos vídeos, subscrevam e muito obrigado. Até a próxima.